Fala galera, tá começando o PedraCast nesse modo videocast. E hoje o assunto é audiovisual. Eu sou o Thiago Pedra e aqui comigo quem? Glaucia Veloso. Glaucia Veloso. Ela, que é produtora audiovisual, mãe, malabarista, também pinta a casa, mentira. Tá Lava presente aí. louça Fala o que você e faz aí, mais. Glaucia. Como que tá o audiovisual na sua vida? Audiovisual todo vapor. Estou trabalhando aí bastante tempo na área. Gosto bastante de fotografia também. Então, nos projetos, hora fotógrafa, hora produção audiovisual. Que legal, bacana. E você? Fale de você. Vou falar um pouco de mim. Comecei ali por volta de 2013, de verdade, a entender o audiovisual. Percebi que é uma ferramenta bacana, que pode trazer, além de registrar momentos, histórias, pode trazer transformações reais. E principalmente no meu caso aqui, que eu trouxe esse conhecimento para dentro da comunidade. Então eu venho fomentando desde 2013. E daí a gente pode falar de como que a gente se conheceu. Verdade. Só antes de falar de como a gente se conheceu, vamos Ó, falar de onde a gente está? onde a gente tá? A gente tá no planeta Terra. Sim. Brincando, gente. A gente está dentro do Cultura no Morro. Tcharam! Aí, é o logo do Cultura no Morro. Cultura no Morro é um espaço cultural, galera, situado aqui no Jardim Pedra Mar, na cidade de Jacareí. E esse lugar aqui é o espaço Cultura no Morro. Estamos próximo da rua, e por isso vocês vão ouvir carro, criança, cachorro, gato, todo Sonzeira. mundo. É a vida A vida acontecendo, né? A vida acontecendo. Na quebrada. Então, vocês estão junto com nós aqui na comunidade. E atrás da produção das câmeras e do áudio está quem ele? Alan Tomé. Alan Tomé, menino Zica, diretamente da comunidade do Império. Então, é isso. Estamos aqui no planeta Terra, Cultura no Morro, Jardim Pedra Mar, moto passando. Bora. E da onde a gente se conheceu? A gente se conheceu numa oficina em 2012, 2013. Acho que foi 2013 Dessa ali. época, né? 12, 13. Uma oficina de audiovisual em Jacareí. Foi a única oficina mais extensa que teve na cidade, né? Infelizmente. E foi bacana porque eu acho que os universos meio que foram se fundindo ali, né? Eu vinha do registro social, produção de casamento, basicamente. E quis dar uma ampliada aí nesse universo do audiovisual, aprender um pouco mais de roteiro e outras linguagens dentro da linguagem, das metalinguagens. Foi legal, que eu lembro que eu não conhecia de nada, não sabia nada do audiovisual, assistia muito clipe, gostava de ver algumas coisas, não assistia muito filme, ainda hoje eu não assisto muito filme, mas eu faço filme. Você assiste os filmes que faz? Eu não assisto sim, os filmes que eu faço e dos meus amigos. E daí eu lembro que foi legal, porque além de você, tinha... Vamos lá, vamos ver se a gente lembra. O Lecão. Charlotte. Richard. O Richard, nem lembro quem é o Richard. É aquele Como você fala um negócio desse em rede nacional que você não lembra quem é o Richard? Não, da Band lá, dos bichos? Mentira, não é não. Não. O Richard. Tinha, quem mais? O Wagner, né? Nosso instrutor, nosso professor, nosso que levava mentor. cafezinho pra gente aguentar até altas horas da noite. Verdade, levava um cafezinho, foi bem legal. Obrigada, Alessandra, pelos cafezinhos que você fazia. Foi lá na Sala Mário Lago, né? Foi na Sala Mário Lago. Tava lembrando. E quem que mais tinha lá? Daniel Leite, Larissa Rezende. Daniel Paiva. Uma turma boa. Emerson Galati. Emerson Galati. Pô, ele trouxe a possibilidade da gente gravar no Alasca, né? Sim. Ele queria fazer um filme... Emerson Galati, você queria fazer um filme que a gente fosse gravar no Alasca. Como assim? O cara criativo. E foi legal, que então tinha várias pessoas com vários conhecimentos distintos, né? E assim, de várias... Era do audiovisual, pessoas que estavam buscando, mas que tinha outras funções ali. O Lecão, por exemplo... Vinha da banda, né? Punk e tal. Queria produzir clipes. Já tinha um pessoal que... O Galacti já trabalhava na TV, né? Galacti trabalhava na TV e câmera. Você com seu conhecimento de casamento, né? E assim, eu e a Fernanda, né? A Fernanda também tava lá juntona.
E pra gente foi, tipo, uma lição, porque aprendemos junto com o Wagner, que passou meio que em conjunto a história do História do audiovisual, cinema, cinema e a as parada questões toda. técnicas também, né? Sim, Teve tempo bastante para aprender. Ter um panorama legal, assim, do cinema, do audiovisual. Foi bem e bacana. eu acho que foi um boom, né? Daí em Jacareí, a partir desse momento, começou a se difundir mais, né? O audiovisual. A gente começou a produzir logo em seguida mais. Foi onde tudo começou. E o que nasceu ali de interessante nessa oficina? Não puxando sardinha para o meu lado, mas produzimos extração, Extração, verdade. um curta-metragem Pode-se dizer que era experimental. experimental, por que não? Usamos não atores, usamos cenários reais Sim. e construímos o roteiro em conjunto. Eu lembro que você estava no meu grupo. É. A gente fez o roteiro. Você saqueou a sua dentista, levando os dentinhos Uns para fazer dentes, um stop motion lá. próteses. E se quiser assistir esse filme, a gente encontra onde? A gente encontra ele no YouTube. É só colocar extração curta-metragem. Tá lá. Tem uma página no Facebook também, facebook.com/extração ou extração filme, já não me lembro mais. Faz tempo. Se você tem medo do seu dentista, assista esse filme que vai deixar você com mais medo ainda. Legal, eu adorei fazer esse filme. Foi um filme de ficção, né? Isso. Uma ficção baseado na vida real. Baseado e na quem vida não tem real. medo de dentista, né? De extrair um dente, né? E daí, uma obra mais consistente, vamos dizer assim, mais profissional que a gente realizou junto. Mas dessa oficina também nasceu o Analisando e a Coruja. Ah, verdade. Que foi, certa hora dessa oficina dividiu-se em 2 grupos. Um produziu extração e o outro produziu o Analisando e a Coruja. Verdade. Que foi selecionado para o Festival de Brasília. Festival de Cinema de Brasília. Verdade. E o diretor do filme foi até lá para acompanhar Leite o festival. Acompanhou o festival. Ele conheceu, aliás, quem? Quem? Tainá. Sabe Tainá, do filme? o filme Tainá. Ele conheceu, ele falou que bebeu uma cerveja com a Tainá. Você sabia que a Tainá bebe cerveja? É. Claro, então, todos têm direito. Todos têm direito, só pra você saber. Mas por falar em beber, eu vou beber uma água. É uma experiência bem bacana que ele teve, ele falou pra gente sobre isso. Foi a primeira vez que a gente participou de um festival, assim, né? A gente, porque quando ele foi, a gente foi também, claro, sabe? A gente tava lá. Parte de nós. Parte de nós. E verdade, a gente fez vários trabalhos legais. Teve vários vídeos experimentais que nasceram, do Slackline, teve o documentário da antiga rodoviária que eu fiz com o Daniel. Então, que eram exercícios propostos, né? São exercícios. E daí, sim. E daí, não? Ainda sim. não. Agora sim. Agora vamos falar, porque daí a partir disso criamos um projeto em conjunto e daí tudo começou. Esse projeto é chamado Ofícios de Jacareí. Ofícios de Jacareí nasceu, então, a partir da oficialização do Núcleo Audiovisual de Jacareí, que era basicamente essa turminha que se formou aí no curso. Uma proposta documental que foi inspirada num desses vídeos de exercício, né? Sim, verdade. Quer falar um pouco sobre isso? Que eu não estava nesse exercício. Mas o do Gilmar? Isso. Eu não lembro se eu estava no exercício. Como um erro pode virar acerto no futuro. Tá vendo? O que é muito comum no audiovisual, né? Então, eu não lembro, eu acho que eu não estava junto, mas o Daniel que fez, eu não estava junto nessa gravação. Eu achei que você estava junto. Experimento, não estava. Mas foi isso, ele fez um registro do seu Gilmar, que era um cabeleireiro. Cabeleireiro? Que é maior treta, cabeleireiro. De cabeleireiro e barbeiro. Ele é cabeleireiro. Ele é um cabeleireiro tradicional, o Daniel cortava cabelo com ele. E fez um registro, né? Fez um registro simples até então, mas ele trouxe essa questão dos ofícios, né? Que estavam praticamente caindo no esquecimento. A gente achou que estava caindo no esquecimento. Mas, na verdade, eles não eram publicizados, eles não tinham esse destaque, né? Sim, mas quando a gente... quando o Daniel viu, ele viu que era muito usual, né? Bastante gente usava.
E teve um erro no áudio desse exercício. E foi daí onde surgiu a ideia de fazer, então, uma websérie para a gente poder refazer um vídeo com um áudio bem captado. Isso eu não sabia. Não sabia. Pra você ver. Olha só. Como um erro vira Como um erro pode ser um acerto. Pode ser um filme, um erro. Pode. Um erro é um filme? Sim, e tem filme que é um erro também. Depende do ponto de vista. Tá vendo? Filosofia da cultura humor. E a partir daí, foi legal que a oficina, então, da oficina a gente criou o Núcleo de Audiovisual de Jacareí, que era um coletivo, né, de pessoas que queriam desenvolver audiovisual. E dentro do núcleo, criamos o projeto Ofícios de Jacareí para registrar, né, esse pessoal que tem esses ofícios propriamente dito, e eternizá-los. A gente tinha alfaiate, barbeiro, cabeleireiro, sapateiro, tipógrafo, que foi uma coisa bem legal de registrar, e o consertador de rádio, consertador de relógio. Relojoeiro também, né? Conhecido como relojoeiro. Relojoeiro. E aí foi aí que a gente começou mesmo a levar... Eu, assim, vou falar a verdade, que eu comecei a levar a sério o audiovisual. Falei, nossa, um negócio... Se você se dedicar, tiver uma equipe, pesquisar, estudar e trabalhar forte, consegue trazer algo com qualidade que possa trazer outras oportunidades, abrir portas. E com uma relevância social também, né? Total. Porque aqui a gente já pôde observar um pouco esse feedback da valorização dos profissionais, porque eles mesmos não viam esse brilho no trabalho deles, né? Eles se sentiam assim insignificantes diante dessa evolução da sociedade, né? Exatamente. O Alan tá falando que acabou, mas não acabou, Alan. Tudo é um começo, todo erro é um filme. É só clicar de novo que vai. Tá vendo? Isso que é bom, gente. Depois edita, tem 4 câmeras. Continuando a nossa trajetória, e aí se fez o ofício de Jacareí, foi por meio de uma lei de incentivo, né? A LIC aqui foi da lei cidade de incentivo à cultura, foi premiado no Mapa Cultural Paulista, foi premiado no Couve de Gesso de Jacareí. Ele é muito bem elogiado até hoje. Muito bem. Quem quiser acessar, acessa onde, Glaucio? youtube.com/Ofícios de Jacareí. Você encontra todos esses vídeos lá. É uma série, uma série de quantos episódios? 7 episódios na primeira temporada e mais um episódio da segunda. Então tem novidade lá. Só clicar lá que você vai falar. Então esse é um pouco desse início de trajetória. E daí, como falei, abriu várias portas. Isso. E quais foram? O próximo projeto que boa parte da equipe do núcleo participou foi Casa de Causos. Isso. Fizemos aí contação de histórias regionais sobre causos aí. Sim, da diretora Tatiane Baruel. Tatiana Baruel. Deixa eu checar aqui para ela não ficar brava com a gente. Tatiane, calma, que a gente tem problema com Neina. Tatiana Baruel. Tatiana Baruel. Na época ela morava em Santa Branca, né? Sim. Ela é uma grande diretora e nos deu essa oportunidade de participar dessa série também, que tem como inspiração ofícios, mas não é outra pegada e tal, e é muito massa. No YouTube também vocês encontram lá. São 9 episódios, né? É isso? 2, 4, 6. 9 episódios, tem desde criança até pessoas de mais idade, mestres, é bem bacana. Foi um desafio, né? Trabalhar com crianças. É verdade. Uma coisa que a gente não tinha feito ainda. Foi bem interessante. A linguagem documental, né? Trazer para criança é difícil, né? Isso. Eu acho complicado. Porque geralmente a gente agrega documentário a pessoas mais velhas, as histórias antigas. As memórias, né? Mas foi interessante trazer esse frescor, assim, pro projeto. Verdade. Para mim, esses 2 projetos foi uma escola. Para você foi uma escola? Foi uma escola, né? Todos trazem um aprendizado. Mas foram realmente mais intensos, assim, né? De vivência, de diárias longas de trabalho.
Eu não lembro o ofícios quanto tempo foi, você lembra? De execução? O projeto como um todo, assim. Acho que foi entre 8 a 10 meses, algo Né? do tipo. Então é uma vivência grande, né? Sim. Por isso que é legal, porque a gente teve formação dentro desse processo, né? O Não que foi foi só muito formar. determinante, inclusive, para o resultado que a gente conseguiu. Né? Teve profissionais de várias áreas, né? Roteiro, captação. Então, a gente pôde ter essa visão macro, né, da coisa, porque o Wagner já tinha essa base, porque ele é formado em rádio e TV, né, na Belas Artes, Isso. e também tem uma especialização em direção de arte. Direção né? de arte. Então ele passou bastante coisa pra gente, mas ele sabia que era necessário ter mais conhecimento nesse sentido. E daí foi bem legal essas formações. E no caso de Causa também teve, né? Teve mais formação. Foi. Eu acho que essa característica que a gente agrega nos projetos de ter formação é bem interessante, né? Porque é necessário, né? Ter formação sempre. A gente não está pronto, né? É total. Aí isso cai um pouco naquela questão do que chega até o interior, né? A gente gosta de estar no interior, quer continuar produzindo aqui, mas muitas coisas não chegam, né? Algumas informações, algumas tendências acabam demorando um pouquinho. Então, trazendo essa galera normalmente de fora, a gente tem essa atualização, as possibilidades, o que está rolando nos festivais, por exemplo. Sim. E eu lembro que no Ofícios isso foi uma coisa bem determinante mesmo, assim, de trabalhar só com uma câmera, uma coisa mais observativa, que até então a gente não pensava para o projeto. Né? Sim. Esse movimento que você fala do interior é bem legal da gente observar também, né? Porque é visível que vem numa crescente o audiovisual, principalmente, assim, no interior, né? Que a gente via uma coisa muito esporádica, né? Assim, na verdade, a gente pode ressaltar o Cineclube de Jacareí, que tem uma história já, né, de exibição de difusão, e algumas produções, né? Isso, já Mas eram filmes mais característicos também, que pouca gente acaba acessando. Né? Eu digo no movimento em geral, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar esses movimentos, né? Alguns festivais em São José acontecendo, mas hoje a gente vê uma difusão maior, né? De todos os gêneros aí, né? De doc, clipes, ficção, né? Experimental e eu acho que performance também. Porque se a gente pegar nossa raiz ali, pegar o Mazzaropi, por exemplo, foi, né, um dos grandes nomes aqui da nossa região, né? E a gente talvez tentar levar um pouquinho desse legado, né, e tal. Teve uma lacuna grande, né, nesse processo de Mazzaropi, e até hoje a gente não tem uma ascensão legal, assim, no audiovisual no Vale. O que você acha, assim? Tá vindo? Principalmente mulheres, né? Eu acho que tá vindo. Uma coisa que eu costumo falar que, assim, a evolução da tecnologia acaba facilitando um pouco esse acesso, né? Então, antes a gente tinha equipamentos muito pesados, muito grandes, era difícil fazer, era muito caro. Aí hoje as coisas estão se tornando um pouco mais acessíveis. A gente tem os celulares, é totalmente possível fazer filmes, histórias com celular. Acho que isso tudo coopera para que essas histórias sejam contadas, né? Seja lá qual linguagem que o diretor escolha, ou a diretora. Legal. E aí, verdade, a questão do audiovisual no olhar feminino aí, como que você está vendo também? Porque você é uma ainda é difícil, poucas, assim. Né? Ainda. Eu acho que a fotografia é uma boa porta de entrada para se ter esse contato tecnológico, mas ainda é um pouco difícil, assim. Eu estou tentando dar uma cutucada numas manas aí, vamos produzir e tal, mas ainda não se tem uma equipe feminina, né, que consiga dar conta aí de produções grandes. Mas eu espero, é um sonho poder contar com isso em breve. Legal, vai rolar. A Glaucia é uma prova aqui, uma grande produtora audiovisual aqui da nossa região. Seguindo o baile... Tivemos Mercadão Vivo de Jacareí. Verdade. Um projeto do Daniel Paiva, também membro do Núcleo Audiovisual de Jacareí. Você trabalhou como? Eu fiz áudio direto.
Áudio direto. Eu fiquei no making off, na parte de foto do making off, e fiz a edição do vídeo do making off, que o vídeo quem captou foi o Tainan Moreno. Sim, bem legal. Esse doc, ele registrou, né, o nosso mercado municipal aqui de Jacareí, que toda a cidade do Vale, mas do Brasil tem esse mercadão, que é o encontro da população, né? Isso. E daí a gente teve o prazer de fazer esse registro histórico, né? A gente pode dizer que tá lindíssimo, né? Tem uma qualidade cinematográfica, tem como base também esses projetos, né? Porque a gente se esbarrou, o Daniel Paiva também é do núcleo de audiovisual, Sim. né? E tal. E é legal que existe uma relação muito próxima também entre os próprios vendedores do Mercadão, digamos assim, né? Eles se conhecem há muito tempo também, é meio que como uma família que vive ali. E a gente só foi descobrir isso através do projeto. Acho que seria legal a gente ver umas imagens também para falar um pouco dessa trajetória. Legal. Podemos pôr aí, Alan? Produção? Aí, ó, tem algumas imagens. Nessas fotos eu não tô, porque eu fiz as fotos, então, Thiago fazendo áudio direto, em corredores apertados, cheios de mercadoria. É bem legal isso. Fernanda ali, minha companheira, e também estava na produção do trabalho. Boas histórias. Lembrando que isso foi bem antes da pandemia, Total. né? Então, todo mundo sem máscara, alegria, né? O bacana, assim, que eu penso, porque é um lugar que a gente sempre frequentou, né? Sempre comprou ali, passou. E daí tá, tipo, por dentro da história, muito legal. Porque daí você faz parte de... Mais parte, né? A gente faz porque a gente é jacariense, mas daí você tá ali, você se sente tão... É uma vivência diferente, né? Uma bem vivência legal. Completamente diferente. No seu caso, mais sonora. Uhum. Poder ouvir melhor esses sons do Mercadão. Isso. No meu caso, mais imagética, né? Eu estava numa função mais de registrar a equipe mesmo. Uhum. Mas ainda assim, dava para descobrir muita coisa interessante. Deu para ver as entrelinhas do Mercadão, histórias engraçadas, histórias tristes, teve de tudo ali, é bem impactante. Vocês conseguem também no YouTube, só dar Mercadão Vivo lá. De Jacareí. E então essas são as fotos, belíssimas fotos, aliás, que a Glaucia tirou. O que você usou aí, Glaucia? Você lembra? Câmera, lente? Eu acho que eu tava com a 6D, lente 16-35, provavelmente. Porque eu tinha ângulos bem abertos. Ali é tudo bem, né, bem apertadinho. Apertado, os corredores são apertados. Provavelmente é 16-35. Era uma lente que eu gostava bastante. Bacana. E algumas histórias, né? Tudo muito bonito lá. Tudo muito bonito, verdade. Colorido. Oi? É verdade, tem uma foto nossa. Já a gente mostra o nosso look. A gente fecha. Sim. Aí, eu também produzi algumas coisas paralelas a isso. A gente conseguiu, daquela história que eu estava falando, de trazer esse conhecimento documental para a comunidade, registrar o local, né? Conseguimos realizar um documentário registrando a história do Pedra Mar, que é o bairro aqui. Que é o Mar e Alma, né? Pedra, Mar e Alma. Um lugar com alma, que é um trabalho feito em conjunto com a Denise Jorge, uma psicóloga, né? Que fez sua tese de doutorado aqui na comunidade. E a partir daí, o Cultura no Morro abraçou essa ideia e fez em conjunto um vídeo documentário. Tive o prazer de fazer a direção, né? Tainan fez a direção fotográfica, Fernanda participou, Alan fez áudio, Marisol fez áudio. Foi um trabalho bem coletivo, assim. Mas que foi muito importante para a comunidade, assim, sabe? Um registro histórico, a gente conseguiu imagens de 93 e tal. E foi legal, que o corte ele já estava pronto, já, tipo... tá com 15 minutos, assim. E o corte estava pronto, legal. Então é isso, de repente aparecem essas imagens de arquivo. Então virou que enriqueceram muito, né? Da chegada dos moradores aqui. E virou outro filme, né? Muito legal isso. E pra gente
ele tá além da estética, né? Porque aqui a gente, né, lógico, a gente pensou também em estética, essa questão toda, mas ele foi para além, ficou muito afetivo, né? É um filme afetivo para quem é daqui, ele tem uma importância muito grande, né? De ocupação e tudo mais. Você acha que o filme tem vida própria nesse sentido? Como que você enxerga esse movimento da própria obra em relação ao filme, assim? Você falou, o corte estava pronto, né? E de repente você consegue, tipo, surpresa. E aí? Eu acho que sim. E para cada pessoa ele tem uma relação. Cada pessoa tem uma relação com o filme também. Não é certo que vai passar aquilo ali, sabe? E nesse sentido, talvez não é o filme que tem vida própria, mas sim as relações, né? Cada um tem sua propriedade de relacionar com o filme ali. E daí um leva, nossa, eu lembro daquele poço, o outro, nossa, eu lembro de tal coisa. Então, são partes do filme que reconectam as pessoas ao lugar, né? E esse era o objetivo. A gente não sabia como ia passar e nem como ia se dar isso, mas era esse o objetivo dessa conexão, reconectar o espaço, né? E ele conta uma história do início até, tipo, um momento, né? Não é o dia hoje ainda, né? Então Sim. Ele ainda tem uma continuação, ele busca isso, porque é contando mesmo, né? É contando essa história. Eu acho bem legal, eu adoro assistir ele. É meio que um mar, né? É meio que quase que filosofia, infinito. Hein? Filosofia. Audiovisual também é filosofia, rapaz. Vai, pega. Foi muito legal que dá pra gente fazer um gancho do que vem por aí agora. Legal. Porque a gente tem 2 produções que eu e a Gláucia realizou mais recentes, né, Gláucia? Sim. E foi por meio da Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial, né, que aconteceu no Brasil todo, essa lei, né, e tinham para várias vertentes artísticas. E a gente propôs... Pro audiovisual. Dentro do audiovisual. Quer falar um pouco do seu? Fala do meu. Posso falar um pouquinho? Fala lá. Eu, a princípio, tinha uma ideia de fazer um documentário por videochamadas para conversar com mulheres que têm filhos e como elas estavam lidando com isso durante a pandemia, né? Ter que fazer um home office, cuidar da casa, segurar os filhos para poder fazer o home office, cuidar da casa, sim, né? Sim, Esse sim. ciclo. Essa coisa doida, né? E eu tinha, assim, conversando com amigas, eu sabia que estava pegando para todo mundo, né? Essa era uma ideia. Mas depois, entendendo melhor a proposta, eu vi que vídeos feitos por celular não seria uma coisa assim tão bem vista. Apesar da proposta ser muito legal e ser exatamente a linguagem, né? Eu não faria videochamadas porque eu não usaria uma câmera profissional. Eu faria videochamadas porque a linguagem seria essa. Uhum. E aí eu pensei, poxa, o que eu posso fazer o mais seguramente possível dentro desse contexto de pandemia e que seja um resultado legal, né? E aí eu pensei que, poxa, às vezes o público infantil ele é menosprezado, né? Ele não é muito levado em consideração em produções audiovisuais. Uhum. A gente tem isso mais para música, para artes cênicas, né? Palhaçaria. Propaganda, muito nesse uso. Né? Sim, Mas dentro de projetos culturais são as vertentes que mais acabam abraçando esse público. E eu quis mandar uma proposta para o público infantil, né? Eu tenho uma filha de 4 anos. Uhum. Ela tem uma paixão específica por sapos. Ela tem muitos sapos e aí a gente... De pelúcia, gente, calma. Esses dias apareceram de verdade em casa e ela ficou super feliz. Mas já está devolvido para a natureza. Pensei já. que ela estava criando. Não, se dependesse dela, estaria. Então a gente levou essa história que já existia no imaginário dela, a gente transformou isso meio que num filme. Caramba, que legal. A gente aí só colocou dentro do contexto da pandemia, né? Então para ela já existia o Reino dos Sapos. Já existia. O roteiro estava pronto. Basicamente, assim, a localidade já existia, que era o Reino dos Sapos. Ela já brincava, hora ou outra, com Princesa Borora, então a gente incorporou isso. Legal. Então ficou Princesa Borora e os sapos contra um vilão. A gente precisa de um vilão para ter um conflito, Sim. que era o Coronga. E aí foi onde a gente colocou isso tudo num balaio
numa proposta de fazer um filme de 5 minutos. Você acha que a gente conseguiu fazer um filme em 5 minutos? Claro que Claro não. que não. Vamos passar algumas fotos aí, Alan? Ó, temos fotos aí das gravações, que bacana. Então a gente usou bastante referência dos Muppets, né? Do Vila Sésamo, que era uma animação de bonecos. Alguns bonecos eram articulados, assim, de marionetes, mas a maioria não. O que foi uma dificuldade, ao mesmo tempo que facilitou, assim, colocar os diálogos, né? Pode passar. Essa é a sapa-avó e o sapo zoiudo. E todos os sapos têm um nome. Todos os sapos têm um nome e uma personalidade. E uma voz específica. Isso também praticamente já existia. A gente só teve que dar uma reforçada depois na hora de fazer a dublagem, né? Vocês já brincavam com ela? Sim. Nesse é sentido? Uma brincadeira que ela leva muito a sério, inclusive. Os diálogos, para ela, era como se fosse ali a brincadeira, né? A veracidade da coisa. Então a gente usou recursos que tinham em casa, cones de linha de crochê que minha mãe tinha dado para ela, para fazer tanto o binóculo quanto o canhão. Eles foram usados. Pode passar. Aí a gente simulou um laboratório para ela desenvolver uma poção. Utilizamos bastante recursos de luz, né? Como tudo se passa dentro do quarto, a gente teve que utilizar isso para poder diferenciar e não ficar sempre o mesmo ambiente, né? Sim. Essa daí é uma cena que a gente teve que praticamente refazer por exigência da atriz. A atriz é muito exigente. A gente tinha feito com um unicórnio e ela não gostou. E aí a opção que a gente tinha era o Upa, que é um... E ele ficou mais cômico, né? Porque ele já tá pequeno para ela, mas enfim, ela ficou mais realizada com ele. A atriz não tem jeito. Às vezes o diretor precisa realmente... abrir mão. E essa é uma das cenas mais esperadas do filme. Ah, que legal. A vacina chegando chegando. O figurino foi basicamente eu que fiz. Fui fazendo em conjunto com ela, mostrando se ela gostava. Aposto que essa estrela aqui foi a Isa que te deu. Essa pedrinha é da Isabela Correia. Sabia, Isabela Correia, referência, hein? Pode passar. Aí já era na gravação, backstage da gravação. Pode passar. Gravando. A casa ficou uma bagunça, gente. Vocês não têm noção. Nossa, imagino. Esse é um diálogo que ela tem com o Sapo Rei, que está ali perto da câmera. É o esposo da Gláucia. Isso, também. O Thiago fez basicamente a direção de fotografia. Eu fiz alguns momentos só. Acho que tem um vídeo dessa cena. Isso aí é a cena da batalha. Todos os sapos aí de máscara e tudo mais. Foi uma experiência bem interessante, assim, trabalhar totalmente dentro de casa. Claro que é caótico. Mas... caótico. E para fazer comida? Vamos fazer comida? Vamos Parou a hora da comida, galera. Nossa Senhora. Tem um vídeo aqui de um processo, vamos dar uma olhada. Olá, quem é você? Princesa Borara. Princesa Borara. Obrigado. Então, à medida que a gente ia gravando, a gente também ia fazendo uma voz de referência para depois fazer a dublagem, né? O dela, o áudio foi captado na hora. Na hora? Na hora. Ele é muito assustador e muito forte. Como você acha que você pode nos ajudar? E como que era? Vocês tinham que assoprar algumas falas? Algumas coisas a gente dava dica, assim, a gente direcionava, né? Mas muita conversa realmente foi espontânea. Uhum. Tinha hora que a gente esperava uma resposta e não vinha, enfim, era... A gente tentava rolar como brincadeira mesmo pra ela. Combinava algumas coisas, mas muito saía na hora. Isso. Sim, legal. Tentava direcionar até ter um resultado também que ficasse bacana pro filme, né? E ela, quando viu o resultado final, o que ela achou? Então, na verdade, no começo, ela começou a falar que o filme era feio. Porque
a gente não grava linearmente, né? A gente não pega, vamos gravar a primeira cena, a segunda cena, a gente vai gravando tudo picado. E ela não estava entendendo. Então, assim, para ela o filme era feio, né? Ainda não tinha dublagem, não tinha música, não estava montado. Então, quando ela começou a ver a história acontecendo, e aí ela curtiu. Hoje mesmo, antes de vir para cá, ela falou, hoje eu quero assistir o filme dos sapos. Ah, que legal. Ela Então, assiste, filme, assim, recorrente. é uma coisa que, assim, pais me perdoem, mas seus filhos aí vão dar trabalho. Espero, né? Espero que eles gostem. Que legal. Eu dublei Sapavó, dublei mais alguns, o Thiago dublou outros também. Eu acho que deve ser complicado isso. Vocês tinham quantos personagens ali, mais ou menos, de sapo? Uma média de 10. Então, de lembrar, essa sapa tem essa voz, essa que eu também faço tem essa. Tem essa. Vocês Tinha a hora que a escreveram gente isso? estava dublando um, tendendo para outro, e tinha que corrigir, né? É um filminho, assim, tem partes divertidas, tem partes tristes. Só uma curiosidade em relação ao aspecto psíquico mesmo das crianças, né? Trabalhando na TV. A gente foi entrevistar uma psiquiatra que ela comentou que as crianças estavam sofrendo muito, caladas, por conta do medo da doença, do medo da morte. E até então a gente não tinha incorporado isso no filme. Nenhum personagem sofria nada. E o que ela falou foi tão impactante para mim. Eu falei, realmente, acho que isso precisa trazer. Foram coisas que eu observei na Dora, quando eu precisava trabalhar. E para ela, coronavírus, ela não tem noção do que é, né? E a gente, eu ia sair, mas você vai voltar? Você vai ficar bem? Eu falei, não, eu vou voltar. Sim. Acho que ela imaginava um bicho-papão na rua, né? Algo que podia me pegar e tal. Então, trazer isso também para o filme, né? Essa atenção foi algo muito, muito importante, assim, desse ponto de vista, né? Claro. Que até então a gente não tinha pensado. Para você ver, legal. De lidar com a morte, né? Eu acho que é uma dificuldade. É um tabu ainda, né? As pessoas privam as crianças, né, de viver o luto, de entender isso. É aquela coisa do virou estrelinha, que é bonito, é poético, mas não valida o sentimento da criança, né? O temor de ficar sozinha, de ser abandonada. Nossa, perfeito. Eu já assisti o filme, né? Ainda não tá liberado. Ainda não. E como que vai funcionar daqui pra frente, Glaucio, esse filme, pra galera ter acesso? Ele tá aí na mão da galera da Fundação Cultural, né? Eles vão determinar a data do lançamento. Mas já tem aí uns 3 festivais pra gente inscrever. Legal. Espero que role, espero que não fique uma coisa muito local, porque o tema é universal. E aí a gente consiga levar essa mensagem aí de esperança, ao mesmo tempo que aborda esses outros temas que a gente começou aqui. Sim, nossa, eu achei maravilhoso o filme, galera. Vale a pena acompanhar. E o seu, Thiago Alves? O que você propôs para o Aldir Blanc? O que eu propus? Eu já tinha um trabalho, né? Eu concluí minha faculdade de rádio e TV no final de 2019. Peguei o finalzinho do mundo normal. Consegui finalizar ali. E eu tinha proposto... É o carro do sorvete. Dos churros. Dos churros, passando aqui na nossa rua. E aí eu propus uma websérie, né, no meu TCC, contendo 3 episódios, né? A ideia se chama, né, websérie Rua, Casa, A Quintal, pessoa não sabe nem o nome do trabalho. Eu tô tão biruta aqui. Casa, Quintal e Rua. E aí eu consegui realizar os 2 primeiros episódios e não tinha finalizado o 3º. E daí eu consegui escrever no edital para finalizar o 3º, né? Mas eu já tinha captado, né? Então eu tinha mais que editar. Fiz uma coisa ou outra, assim, de captação, mas bem pouca. E a ideia, como eu não tinha divulgado nada, eu tava tudo guardado isso e eu tenho para mim que ficou um material legal, eu falei, vou propor isso aí para ver e deu certo. Então são 3 episódios, né? Vou pedir já pro Alan colocar ele sem áudio aí mesmo e a gente vai comentando em cima. Mas qual que foi essa ideia, né? O nome até ele foi um dos últimos que chegou.
porque eu queria fazer essa relação do território, era uma coisa que eu estava muito afim já faz tempo. Peguei como base o Milton Santos, né, que é um geógrafo. Grande escritor. Um geógrafo social que traz essa relação da geografia social, né? Do mapa afetivo, né? Traz essa questão afetiva do espaço, do território, pensando sempre no social. E a obra dele me tocou bastante, assim. Eu falei, nossa, é isso aqui, né? Foi um norte bem legal para mim conseguir conduzir. Só que eu queria também trazer a subjetividade, né? Eu não queria algo linear, contando uma história linear. Eu não queria isso, né? Eu queria uma coisa que fosse mais subjetiva e que trouxesse reflexão. Vamos problematizar, né? Vamos a questão. problematizar. Para que facilitar? Pra que Problematizemos. facilitar? A gente quer que a pessoa pense. E daí eu trouxe também a linguagem do documentário de observação, que a gente usou bastante no Ofícios, né? Que foi uma escola ali, o Ofícios disso, né? E daí deu uma aprofundada no documentário de observação e incluí ele nisso. E também não fiquei preso a ser exatamente no mesmo segmento cada episódio, no sentido de narrativa, né? Tem ali a observação ainda e tal, mas a narrativa ela muda um pouco de episódio para episódio, né? Aí o primeiro, que é o episódio Casa, eu faço essa conexão do micro pro macro, né? Mostrando por meio de um personagem essa relação da casa, que acaba todo mundo tendo uma relação com a casa, né? Então, como que é? Esse personagem ele tem essa relação. Se você quiser, Alan, pode incluir aí o primeiro episódio, que daí a dona Sônia, né, que é a personagem, ela é uma moradora aqui da comunidade, né, conheço ela já há um tempo, e eu queria trazer ela. É legal que nos 3 episódios eu mostro essa questão dos pés andando. Era uma coisa que veio desde o começo, que eu falava, não, eu quero ter isso. Dessa questão de andar pelo lugar, né, e tal. Desvendar o lugar, né? Explorar mesmo. Explorar mesmo. Desde quando não tinha água, que era caminhão de pipa. Vamos ver só um pouquinho aí, ó. Os vizinhos que tinha poço, a gente ia Costureira. com balde na cabeça. E aí ela trabalha na casa dela, ela é costureira, né? Não tinha água, E não tinha luz. se quiser pode cortar o áudio, ou deixa bem baixinho. Eu comprei o material, eles eram mão de obra, Ela eu trabalha levantei na essa casa, ela senta às 5 da manhã, às 6 da manhã e vai até às 17 horas trabalhando. Então ela é muito regrada nessa questão do trabalho, né, dela dentro da casa, que ela já fazia o home office. Já fazia o home office. Já fazia o home office bem Olha só, antes de tudo isso, né? precursora da nossa atualidade. Tipo isso. E daí ela tem netos, né? Ela toda a relação planta, cultiva algumas plantas dentro da casa dela, faz a leitura dentro da casa dela, os crochês faz dentro da casa. Então ela tem uma relação muito forte com a casa dela. E com isso eu peguei ela narrando a própria história. Ela, nessa entrevista que eu fiz com ela, eu consegui catar. Não tem nenhum momento que mostra ela falando para a câmera. Eu também não queria isso, né? Então eu faço ela mesmo narrar a história dela de vida, né? Que é uma história que tem sim um sofrimento, mas também tem uma garra que nos motiva de lutar, né? Também de querer fazer, nossa, né? Com todos os desafios que ela tem, ainda assim ela luta desse jeito, né? Conquista e tal. Os planos bem bonitos, né? Então eu tive muita sorte, assim, né? A questão da produção dessa série, eu fui praticamente sozinho, assim, não era... Como era um trabalho de faculdade, a princípio, eu tinha que ser eu e eu, né? Então, bora um shotzinho, um microfone shot em cima da câmera. Eu usei a 18, 55 e a 50mm. Só isso de lente numa T3i, né? Algumas pessoas que assistiram falaram, nossa, você usou uma T3i, né? Falava, então... Era outono também, isso ajuda, né? Porque
a luz fica bem difusa. Agora, bonita. essa questão do equipamento é realmente algo que pega, né? Pra gente que é produtor, né? Pega. O pessoal assiste e fala, nossa, que câmera, que lente, Ou quem né? editou, né? Eu não gosto quando é aquilo, né? Quem editou, nossa, como se só a edição fosse o filme, né? Eu falei, então, fulano, mas não é isso, né? Eu sou muito mais dessa presença, desse olhar do que o equipamento em si. Sim, né? Eu sim, acho que sim. não pode atrapalhar em nenhum momento essa relação. É. Mas, assim, que ele puder facilitar, né, no resultado que você quer obter, é joia. Mas a partir do momento que começa a ser muita coisa, você falou, eu, então acho que esse kit mais enxuto foi perfeito. Não, eu acho que me atendeu, né? Eu ouvi também um profissional dizendo isso, que o kit perfeito é o kit que te atende, né? Assim, nessa ocasião, isso me atendeu perfeitamente na minha proposta. Eu tinha muito esse lance dos planos estáticos, né, e tal, uma coisa ou outra de movimento, assim, e me atendeu. E daí é isso, né? Os 3 episódios, sim, narram uma história, mas cada episódio isolado, eles não são uma história de começo, meio e fim. Certo. E era uma ideia de ter isso também. Daí, o segundo episódio é o quintal, né? Que em casa, Sair da quintal casa, e vai rua, pro quintal. né? E aí, o quintal, eu falei, tá. Daí eu fiquei pensando em pessoas, mulheres lavando roupa, ter essa questão. Fiquei pensando das crianças brincando no quintal e tal. Só que como tem essa filosofia aqui no bairro da rua, é o nosso quintal, né, e tal, porque os lotes são tudo pequeno, né, poucas áreas de lazer e tal. Então a rua ela acaba sendo essa extensão. Tá, como criar esse híbrido, né? E daí que eu fui atrás do mestre Nego, que é um mestre de Moçambique, né? E eu queria relacionar ele de alguma forma com esse quintal, né? Porque ele tem essa extensão do todo o seu quintal. Ele tá em todos os lugares nesse sentido. E daí eu queria também trazer a cultura Moçambique junto com ele, mas de um ponto de vista que ainda não foi explorado. Legal. O que eu sei dele é que ele cuida de várias propriedades, né? Sim. É o trabalho dele, basicamente. Isso, ele trabalha numa área rural aqui da região e tal. E acorda muito cedo, então ele desbrava todo dia os quintais do mundo, vamos chamar assim. Tá sempre em movimento por aí. E daí eu falei, pô, acho que ele pode representar isso, né? E daí o que eu quis? Tipo, antes do Moçambique, né? Porque o Moçambique é uma dança folclórica aqui da região, né? Qual dança com bastões, né? Tem os bastões. E daí tá, esse bastão tem uma ligação muito forte e tal. E antes disso, da onde vem esse bastão? Daí eu queria trazer isso. Daí eu acompanhei com ele um corte do bastão, né? Que o Alan ele solta aí pra gente, deixa rodando. E como que seria esse quintal aí onde ele tirava essa matéria-prima, vamos chamar assim, né, cara? Então, começo de tudo, né? De novo, ó, a questão das pernas, né? Ele é tipo o Rodrigo Hilbert do Moçambique. Nossa, que referência é essa? Sem homenagem ao Fênix, nosso querido companheiro do áudio da TV Câmara. Ele curte, né? Então, eu queria trazer essa relação da mata, porque eu acho que a mata é o quintal do seu nego, sabe? Assim, eu sentia isso, assim, sempre senti isso. E daí eu consegui ir com ele junto nesse lugar, buscar madeira e tal. Então, e aqui, ainda mais eu coloco em evidência o documentário de observação. Eu não fiz uma pergunta para ele, sabe? Eu até cheguei em outro dia, em outra diária, fazer uma entrevista com ele, mas eu não gostei. Assim, eu achei que isso aqui contemplava, né? Porque tem que deixar o espaço falar, né? Tem que deixar as questões... A relação dele também, né? Com o espaço. Era o momento dele. Eu falei assim, ó, eu não estou aqui, faz aí o que como você faria, né? E é muito legal que ele entendeu isso, né? Entendeu a proposta e seguimos, né? Aí foi a mesma coisa. Foi legal que nesse momento aí eu tive uma palestra na faculdade, eu não lembro o diretor, que pena, porque ele foi uma inspiração muito grande para mim. E ele apresentou um documentário
feito o IFAM, não, que salvaguarda os indígenas, é o Alan da produção? Não sei. Não é IFAM, é o... Pô, é super... IBAMA, IFAM. É aquilo que o Bolsonaro tá desgraçando lá. É um órgão, né, que compete, então ele fez um trabalho em conjunto com esse órgão, já vem na cabeça, que é de quê? De reacionar essas populações indígenas em tempos, para comprovar que existem, que eles estão lá, e daí sim não avançar ao desmatamento e tal. FUNAI, gente, FUNAI. Salve, Desculpa, Google. FUNAI. E então, eles tinham que acionar em tempos. Era uma coisa de 2 anos, parece, para reativar isso. Falou, então, não pode, porque tem lá uma população. E essa população, Glaucia, era de 2 indígenas só, cara. Era só 2, assim, que tinha nessa reserva gigantesca e eles precisavam comprovar que eles estavam ali. E daí o documentário visa a busca desses indígenas. Nossa, é um documentário de uma coisa de 1 hora, sabe? 1 hora e pouco, assim. Que você vai junto, assim, na busca, sabe? Você sente... Quer encontrar, né? E anda no meio da mata e tal. E daí eu trouxe um pouco disso, desse negócio cansa. Você fala, nossa, fica aquele tempo do silêncio. E corta, e vai. Então eu quis trazer um pouco disso também. E daí uma outra coisa... que ele fala é da questão... Eu falei, e aí, tá? E quem foi sua equipe? Foi ele e um cara que ele ensinou a captar áudio em alguns dias lá nessa região do Mato Grosso. Aí eu falei, caramba, meu, como assim, né? Eu fiquei naquela. Corajoso. E quando não, aconteceu próximo disso. Eu catei o Jô, que é o nosso parceiro aqui, ele também não sabia. Eu falei, Jô, é assim que grava o áudio. Mostrei pra ele como funcionava o Tascam e tal. Coloquei na mão dele. Falei, mano, sempre atrás de mim, vambora, me segue. Colocamos bota, calça e tal. E entramos pra meio do mato com o seu nego, assim. Então me inspirou muito aquele trabalho. Porque eu falei, nossa, que dificuldade que deve ter sido e tal. E o cara deu uma simplificada, de certa forma. Conseguiu traduzir aquilo de um jeito legal, né? Aqui nesse momento eu mostro uma transição, né? Que daí eu trago essa subjetividade e também licença poética, né? Porque daí eu quebro um pouco essa barreira do documentário e tal, eu entro com uma transição, né? Eu quebro um pouco desse documentário tradicional, né? No sentido que tem que ser aqui a verdade, que já nem é a verdade também, né? Então eu dou uma brincada com isso, né? E mostro coisas que estão acontecendo para além da situação que está na frente da câmera também. Eu acho isso que eu descobri na hora, não tinha previsto isso. Por exemplo, tem uma hora que eles estão dançando, que daí eu filmo e eu vejo um menino passando atrás e o cachorro correndo atrás dele. E daí eu já mudo o foco para essa situação. Porque o que eu tô falando aqui não é exatamente só sobre o Moçambique, sobre o seu negro, e sim esse quintal todo. que acontece todas essas transformações, né? É que a câmera, a partir desse momento que a gente enquadra, já é uma escolha, né? Você isola todo o resto. E é uma pena, porque, né, num território aqui todo rico acontecendo coisas, né? E daí eu fiquei observando isso. Esse momento aqui, quer ver? Que já acontece isso. Que daí a vida tá acontecendo, né? Acontecendo passando a informação aqui do Moçambique. E daí pega aqueles meninos passando lá atrás, tipo, em outra situação, sabe? Mas eu acho que é legal também. E esses meninos representam muito eu no passado. Porque eu ouvi o Moçambique tocar e eu nem ligava. Eu tinha uns 15 anos, eu passava, ouvia de longe e, sabe? E como eles também estão perdendo essa riqueza, tá do lado deles, no quintal deles, gratuito. Assim, É uma questão, às vezes, de tempo, né? Mas é legal que você também trouxe isso, né? Eles existem, né? Apesar de repente o Moçambique não existir para eles, eles foram vistos. Sim, exatamente. Considerados. Né? Eu não culpo eles, mas eu me vejo nessa situação também em outro momento. Porque as culturas, de modo geral, estão aí e às vezes está do nosso lado e a gente não parou para olhar, né? Como várias outras coisas. Muito bom.
Então, esses foram gravados ali em 2019, né? Esses 2 episódios, olha lá, a cena do menino é essa aí, ó. O cachorro correndo atrás. Então é uma outra relação, né? Aham. E aí eu também me coloco dentro do filme porque eu tava ajudando também, né? Tive esse processo. E é muito legal que ao final acaba com um som de sabotagem que sai da caixinha do RD, que do nada a caixinha começa a tocar. Isso foi muito interessante também. E também me trouxe um outro universo, sabe? Que é esse quintal também, sabe? Que é o rap, que traduz essa comunidade. Então, transbordou de novo pra mim o documentário, porque eu tava ainda muito travado, talvez um pouco, não que mas a proposta do Ofícios era mais essa, de retratar um pouco aquilo e aquilo. E aqui eu consegui trazer um pouco outras ligações, né? Que na verdade o do Santos traz o rádio também, né? Do Santos trouxe o rádio. Só que o rádio... E o Zé do Rádio também trouxe o rádio. eu lembro do final do Santos, mas acho, esse né? diálogo, essa coisa que faz sentido no filme, foi mais no Santos. Que faz sentido. Que quando ele ali, liga, né? bom dia, aquela coisa. E depois no final também tem alguma coisa. E aqui é tipo uma outra relação, porque assim, é Moçambique, é uma coisa tradicional, então ainda vem sabotagem, assim, e isso eu achei, putz, que legal essa quebra, assim, né? Eu achei interessante. Só me lembra de depois puxar um gancho da relação de Ofícios com o meu próximo projeto e disso com o seu próximo. Não sei se você já fez essa relação, mas vamos relacionar, pistas vamos fazer o final. No final a gente faz o geralzão, então. Vamos lá. E aí eu consegui, né, por meio da Lei Aldir Blanc, fazer o último episódio. Daí o Alan já pode soltar. E esse episódio, ele seria a ideia da rua, né? E a rua como extensão da casa, né? Das pessoas aqui. E aí, como retratar isso? Mais subjetivo ainda, eu fiquei num dilema, assim, sabe? Eu trago a imagem do cupim, né? Que o cupim, eu tive essa reflexão de ser uma casa. Uma casa, uma comunidade mesmo, né? E olhar a casa, o território de cima, assim, né? Eu ponho essa investigação do território. Então, eu acho que o Rua, ele traz a investigação do território mesmo, assim, saca? E aí eu venho com essa viagem da torre, né? Que ela tem aqui. Porque pra mim investigar, parece que eu preciso estar de cima, né? Sim. E daí eu faço essa menção de subir no alto de algo e olhar de cima como é esse... Quase kubrickiano, né? Algumas coisas meio... Foi uma coisa meio maluca, assim, a princípio, mas depois fez sentido pra mim, sabe? No começo não fazia tanto, mas eu comecei a entender até as imagens, às vezes não muito estabilizadas, isso... assim, não foi proposital, porque eu subi na torre e a torre não tinha como eu deixar estável e tal. Era uma tele também, não tinha essa estabilização. Mas daí eu admiti ela, né? E daqui eu trago de novo essa questão das transições, né? De uma câmera que ficou... Eu consegui fazer ela deixar do dia pra noite, na mesma marcação. E eu gostei desse efeito, dessa transição. E eu começo a mostrar esse território na minha visão, né? Nesse meu recorte. De algumas observações de coisas bem simples mesmo, que passam pela gente e a gente não observa, né? De novo, é igual a situação do Moçambique ali. As crianças que vão brincar, né? Muitas vezes estão passando a nossa função social também, de olhar para as crianças, né? Quando você fala do seu trabalho, é isso, né? Você olhar para essas pessoas que geralmente estão invisíveis de uma produção, ou mesmo na comunidade, né, e tal. Ou dentro da casa, a gente muitas vezes esquece dessa criança que tá ali e tanto faz, né? Só quer saber se ela tá alimentada e tal. E aqui eu trago essa relação da criança com o território, que ela tem muito mais relação do que os adultos. Verdade. Né? Ela consegue ter esse diálogo. E aqui, de novo, eu trago os pés, né? Essa questão. E o cuidado, né? O coelho é um cara que cuida do espaço, né? Ele roça, ele tem essa roçadeira e ele, em tempos está
Faz poção uma da manutenção. igreja, faz a manutenção sem alguém pedir, sem ganhar dinheiro, nada. Então, eu trago cuidado, né? A conexão, eu trago todas essas questões. E, de novo, não tem entrevista nenhuma. Eu fiquei com aquilo, nossa, tem que pôr uma entrevista, tem que pôr uma entrevista. Eu falei, não, desapega disso, né? Não tem problema. Eu queria que o território falasse por si, sabe? Que você fizesse essa leitura e deixasse a coisa falar, né? Então Muito tem bom. a relação social, tem os comércios, né? Eu trago todo essa parte da rua, porque eu não posso dizer que isso é o todo da rua do Pedra Mar também, né? Mas é uma parte, assim, com essa pitada subjetiva aí. Então, Não cabe também, num filme, né? e tá no mesmo processo, né, que o seu filme, agora tá Sim. nas mãos da Fundação Cultural, e eles vão criar esse cronograma de divulgação e logo mais vai estar Vai aí estar disponível para todo mundo. youtube.com/, Fundação Cultural de Jacareí com HY. É isso, Fundacão sem acento, Fundacal. Fundacal, Cal Hambúrguer é uma referência para você? Calburg. Não Não. é. Muito bonito. Mas aí eu vejo traços de ofícios também. Sim, Bom. não. É por isso que eu falo que é minha escola. Reflexos e... Não tem como. Muito bom. Tudo, eu acho que tudo que transpassou por mim tá aí, sabe? Tipo, um pouco da faculdade também, lógico, mas com certeza ofício, casa de causa, eles tiveram muita relação, assim. E da minha vivência É colocal. bem contemplativo, né? É. É um filme bem... E Às daí vezes uns choques, às vezes E ele vem com uma contraversão, porque eu chamo de websérie, né? Então websérie é uma coisa pra web, que no que meu, é tudo muito... no meu rápido. texto eu falo disso, eu falo que é tipo uma contracultura, assim, do rolê. Eu falo, não, vou disponibilizar na web, mas você vai ter que ter essa paciência também, sabe? Tipo, eu fiquei com medo de propor, né, essa questão da observação, contemplação, mas eu também falei, eu acho que isso que vai conversar comigo agora, nesse momento, assim. E daí eu Acho sei que super também. casou, assim. É um bairro para isso, né? Isso comunica também com o projeto lá da Denise, né? Sim. Essa questão da alma. É. A alma não é uma coisa Palpável, frenética e lógica todo o tempo. Hã? Falando em alma, a porta abriu, olha só. É isso, Que aqui. isso? Estamos conectados. Então é isso, assim, desses projetos de agora, assim, é isso aí que rolou. Espero que todo mundo assista os nossos trabalhos. Quando sair tudo aí, dá uns like lá, comentam, curtem, xinguem, falam o que Mande quiser. para a família, para os amigos. Agora, Vamos lá. o que temos em ofícios relacionado a projeto futuro e que temos no Casa, Quintal e Rua relacionado com ofícios, relacionado com projetos futuros seus. Nossa, que pergunta, hein? É a Vamos pergunta falar. de R$1.000. essa aí. Pistas do Universo. Quando a gente gravou o Pedro, tipógrafo, um dos... como que é chamado aquele clichê? Clichê. Que eram carimbos que ficavam prontos para ser feito cartão de visita, papel timbrado. Tipo os moldes, os carimbinhos, né? Pra ficar Isso. pouco mais... Esses tipógrafos, eles guardavam tudo isso, né? Esses logos, eles ficavam disponíveis lá. Eles faziam uma vez e usavam em toda a papelaria da empresa. Eu encontrei nada mais, nada menos do que o clichê dos biscoitos de Jacareí. Mentira. Achamos. Que legal. Tenho foto para provar, mas não trouxe. E aí estou nessa fase de finalizando pesquisa para o documentário Capital dos Biscoitos. Que é o novo projeto que a Gláucia está produzindo. Também pela Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí, em breve nas telinhas e telonas. Que legal. Isso aí, para quem é de Jacareí das antigas, tá ligado que existia aqui a fábrica de biscoitos. Biscoitos de Jacareí? Biscoito de Jacareí. Isso, e daí não existe mais, infelizmente, a fábrica, mas a cultura do biscoito E as ainda... memórias E as continuam memórias aí, estão né? por aí, né? Existe muita saudade da população em relação a isso. Sim, né? teve uma projeção mundial, não é isso, Glaucio?
Isso chegou a ser conhecido aí pela rainha, Inglaterra, pelo Papa também chegou a aprovar. Ó, pra você ver que legal. Já fomos famosos. Já fomos. E observando aí o Casa, Quintal e Rua, você falou que no episódio do Seu Nego fica o restinho do rap. E aí eu queria que você falasse sobre Cria da Rua, Cria do Vale. Sim. Então, esse é mais um projeto que tá saindo do forno aqui do Cultura no Morro, uma produção do Cultura. É pela Aldir Blanc também. A Aldir Blanc deu esse boom aí, a gente colocou pra fora tudo que a gente queria falar. O Cultura no Morro tem uma relação forte com os MCs aqui da região, né? Tanto de funk quanto de rap, dessa juventude, né? E já era um sonho da gente unir esses MCs e fazer um trabalho audiovisual em conjunto. E daí saiu o Cypher Cria da Rua, Cria do Vale, né? Cria do Vale, a gente tá chamando o projeto maior, Cria da Rua é o nome do Cypher, né? E são 5 MCs, né? Que intercalam entre letras e tal. Tem o fundamento também do Milton Santos, que eu trouxe isso para dentro. Mas a gente tem várias outras referências, né? A gente tem a direção musical do Alan Tomé, que tá aqui com a gente. Grande Alan. Ele, além de tudo, faz isso também, gente. Quiser contratar ele para baile de formatura, casamento. Manda jobs. Manda hashtag. E daí eu tive o prazer de fazer a direção em conjunto com a Isabela Correia, do filme, né? Muito o bom. seu esposo, Thiago Veloso, Fez a fotografia, belíssima, né? Então, assim, é um projeto bem bacana que traz essa relação. A gente gravou tudo no bairro do Ijal, que traz essa relação do território também, né? Então, de novo, é a nossa questão de investigar o território, mas com outro viés, com outro significado ali e tal. Então, também em breve vai ser lançado esse clipe Cypher aí. E então, aguardamos. Boa, é sempre bom a gente ficar de olhos atentos para o que a gente encontra no meio do caminho. Pode ser só uma fagulha do que vem por aí, né? Sim. E para finalizar, então, assim, hoje tanto o Thiago Vinícius quanto eu trabalhamos na TV Câmara Jacareí. Sim. E às vezes a gente combina o nosso uniforme. Gostaria que o Alan colocasse aqui a duplinha. A gente tem fotos. Temos fotos. Aqui a gente um dia se pegou. Não combinamos, né, Glaucio? Não foi combinado. Não foi combinado, mas deve ser o mesmo bazar que a gente comprou, no mínimo. Só a máscara aí tá diferente, mas basicamente é o mesmo esses uniforme. dois aí é a dupla de 2, né? Dupla de 2. Eu e Glaucio e Ana estamos aí já uma cota aí fazendo, se esbarrando nos trabalhos aí. Rendendo na TV Câmara Jacareí. E estamos lá na TV também. Para fechar, eu queria que você deixasse suas redes, Glaucio, aí pra galera. Bora lá. Eu tenho Instagram, @glau_veloso, facebook.com/glauveloso, tudo junto. Basicamente isso. O meu YouTube Não pouquíssimos tá inscritos, é uma miséria. Melhor não divulgar. Quando abrir esse YouTube vai ser também só sucesso, porque é só pedrada, Só sucesso. gente. Quem quiser me seguir, th_pedra, dá um like lá, tamo juntão. O resto é tudo nosso. Cultura no Morro também, né? Cultura no Morro, claro. Cultura no Morro, pode pesquisar lá no Instagram, Facebook, O YouTube tem bastante conteúdo bom. Então, produzido por mim também. É verdade, Glaucia participou com a gente aí no Bairro Ambiente Educativo, vários vídeos massa. É isso, né? É isso. Finalizamos. Se deixar, a gente fica falando, né? Falamos demais. Demorou, então. Agradecimentos aí ao Alan pela paciência. Valeu, Alan. Uhul, é nóis. É nóis. Essa Nós manhã por aqui nós. foi show. É nóis. Então, esse foi o nosso episódio aí do PedraCast, no formato videocast, sobre audiovisual. Beleza? Sobre Fechou, audiovisual. galera? Valeu! Falou! Show! Ai, tá doendo a orelha.